Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando a aula já, não se estender muito. Vamos começar com alguns recados. Primeiro, bem-vindo a todos, né? Ainda não tivemos aula presencial, aula síncrona. Nessa aula semana passada a gente fez uma aula síncrona. Aqui, chegou a gente. Enfim, então os recados é que a presença na aula síncrona não é obrigatória. A aula vai ficar gravada, então vocês podem assistir a aula depois. O que vai atribuir ou não as presenças no sistema acadêmico é a realização da atividade verificadora de presença. Eu sempre vou me guiar por ela. Geralmente eu vou corrigir ela uma semana depois de eu ter aberto ela, mas ela vai ficar aberta por mais tempo. Na verdade, eu não vou fechar ela, até porque agora ainda está entrando gente da segunda chamada, terceira chamada, e assim vai. Então, a princípio, elas vão ficar abertas até por bastante tempo. Então, quem não fez ainda pode fazer as atividades verificadoras de presença, não tem problema. E, enfim, era isso. Outro detalhe é, as aulas, em geral, eu sempre vou tentar fazer aulas mais curtas. Eu reservei o horário das 7 às 8, mas o meu objetivo é, em geral, com a aula, não passar das 7h30. Daí sempre vai sobrar tempo para perguntas, então vocês podem já estudar e vir preparado com perguntas, caso queiram. Ou também a gente pode fazer as perguntas de forma assíncrona, vocês podem sempre me enviar e-mail com as dúvidas, eu respondo assim que possível, às vezes demora um pouco, mas eu tento responder o mais breve possível. E também, havendo necessidade, a gente pode marcar uma reunião particular, caso queira perguntar algumas coisas. E às vezes é complicado perguntar por e-mail, que é uma conversa mais direta, então a gente pode marcar uma reunião no Meet também, ocasionalmente, havendo necessidade. Acho que esses eram os recados. Então vamos começar a aula. Ocasionalmente vocês vão ver escrito matemática 1 aqui, em vez de estar matemática aplicada, porque nas 10 primeiras semanas o conteúdo de matemática 1 e matemática aplicada são iguais, então eu acabo, às vezes, reaproveitando os materiais. Então não está errado, é que eu não vou ficar mudando toda hora, né? Quando eu lembro, eu mudo, mas hoje mesmo eu não esqueci de mudar, então. Mas não se preocupe, não é que eu coloquei o material errado, é que o material de matemática e matemática aplicada é igual. E também acho que na primeira aula eu tinha escrito matemática fundamental em vez de matemática aplicada, mas daí foi um tilt na minha cabeça, eu que me enganei e escrevi errado. Então, mas está certo, o material está certo, só o nome que estava errado. Então, dito isso, vamos começar. Na primeira aula a gente fez um estudo um pouco mais geral sobre funções. Agora a gente vai se aprofundar em tipos de função. Nessa aula a gente vai estudar a função do primeiro grau, na aula seguinte a função do segundo grau, depois vamos estudar exponenciais, logaritmos, polinômios e seguir por diante estudando vários tipos de funções. Então vamos começar. Uma função cujo domínio é o conjunto de números reais e a imagem também está contida no conjunto de números reais, ela é dita do primeiro grau se existem duas constantes, o a diferente de zero e um b, tais que f de x é igual a x mais b, para todo x real. Então, ou seja, essa daqui é a lei da função. Então, para uma função do primeiro grau, a gente tem dois casos importantes. Primeiro, quando b igual a zero, então se o b for zero, a função vai ser da forma f de x igual a x, porque aqui vai ser zero, então ela vai ser dita linear. E se o b for diferente de zero, então ela vai ser dita afim, ok? Aqui eu já frisei, né, que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, eu vou ter f de x igual a uma constante. Isso seria o que a gente pode dizer que é uma função de grau zero. Então ela não é do primeiro grau. Aqui então tem dois exemplos. Uma função, né, com domínio e imagem reais, definidas por f de x igual a 5x menos 2. Nota que o b aqui é o menos 2, né? Então, ela é uma função do tipo afim. E aqui a segunda função, também com domínio e imagem reais, cuja lei é f de x igual a 5x, então uma função do primeiro grau, e ela é do tipo linear, porque
como não tem nada somando, subtraindo aqui, então o constante b é zero. Ok? Vamos seguindo. Então, aqui o primeiro conceito importante, na verdade, esse conceito aqui, a princípio, vale em geral, uma definição geral, mas que a gente vai particularizar para a função de primeiro grau. Uma função f de a em b, onde a e b são dois conjuntos. A priori, para a gente, o a e o b vão ser ou todo o conjunto dos números reais, na maior parte dos casos, ou um intervalo contido no conjunto dos números reais. A gente não vai pegar conjuntos a e b muito estranhos a partir de agora. Em primeira aula que a gente viu que tinha conjuntos finitos, tipo, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, alguma coisa assim, mas a partir desse momento sempre vão ser ou todo o conjunto de números reais ou um intervalo deles. Então tem uma função f de a em b, um número x0, contido no A, que é o domínio, é uma raiz dessa função, também pode dizer que ele é um zero da função, talvez em algum momento eu chame de zero da função, mas é a mesma coisa, é sinônimo de raiz da função, se a função calculada nesse número dá zero, ok? Então agora aqui, olhando para o caso da função do primeiro grau, a função do primeiro grau possui apenas uma única raiz, ou seja, vai ser zero em apenas um ponto, que pode ser obtida resolvendo a seguinte equação. Então, eu vou querer descobrir quando que ax mais b igual a zero. Olha, para mim descobrir para qual valor de x isso aqui é zero, eu simplesmente vou resolver essa equação. Passo b para o outro lado, fica menos b, passo a dividindo. Então, x igual a menos b sobre a. Em geral, isso daqui é a fórmula para descobrir a raiz da equação de primeiro grau, mas dificilmente alguém acaba decorando essa fórmula. O mais usual é resolver a equação, porque é uma equação de primeiro grau muito fácil. Em geral, é esse o procedimento que eu vou usar. Mas, enfim, né, para quem gosta de fórmulas, já tem esta fórmula aqui, que é a versão mais enxuta. Para a equação do segundo grau, a gente tem a famosa fórmula de Bhaskara, para o primeiro grau, a gente tem essa daqui, o menos b sobre a. Então, aqui um exemplo numérico, né? Determine a raiz da seguinte função do primeiro grau, f de x igual a 2x, menos 2x mais 6, ok? Então, para me descobrir a raiz, basta eu resolver esta equação aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 6 para o outro lado, mudando o sinal. Então, vou ficar aqui, menos 2x é igual a menos 6. E vou passar o menos 2 dividindo, né? Então, vou ficar menos 6 sobre menos 2, né? Menos com menos fica positivo, então 6 divididos por 2, 3. Então, 3 vai ser a raiz dessa função. Agora, aqui talvez a parte mais importante da aula, que é aprender a construir o gráfico de uma equação de primeiro grau. Então, o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Então, isso vai ser bem importante para a gente. Como ele é uma reta, tem um teorema famoso da geometria que diz que por dois pontos passa uma única reta. Então, quando a gente quiser traçar o gráfico de uma equação, de uma função do primeiro grau, a gente vai ter que escolher dois pontos, né, desta função, marca eles e passa a reta que passa por esses dois pontos. Quando a função for do tipo afim, ou seja, que o b for diferente de zero, os pontos mais naturais a escolher são esses dois aqui, o 0b e o menos b sobre a zero. Por que eu estou escolhendo esses pontos? Ora, vamos voltar aqui, ó, onde eu tenho a lei da minha função. Aqui é um par ordenado, então a primeira coordenada é o valor de x, a segunda coordenada é o valor de y, ou o valor da função, né, o valor de f de x. Então, se x for zero, f de zero é a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, né? Então, o f de zero é b, por isso que tem este ponto aqui, 0b. A função do primeiro grau, quando for calculada em zero, o resultado sempre vai ser b. Ou graficamente, isso aqui eu posso dizer que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai cortar o eixo y no ponto B. Eu ainda vou adiantando, né? Esse ponto B, em geral, a gente vai chamar ele de coeficiente linear, então, isso que eu acabei de dizer, geralmente é dito da seguinte forma. O gráfico da equação do primeiro grau sempre corta o eixo y no coeficiente linear, que é o B. Ok? E este outro ponto aqui, a gente acabou de ver o menos b sobre a, né? É a raiz da função. Se a raiz da função é porque quando eu calcular a função em menos b sobre a dá zero. Então, eu vou ter
aqui o ponto menos b sobre a, e obviamente, né, como é a raiz, então quando eu calcular a função nesse ponto dá zero, que é este outro pontinho aqui. Então, marcando esses dois pontos, eu vou traçar a reta que passa sobre eles e vou ter o gráfico da minha função. Agora, se a minha função não for afim, se ela for linear, ou seja, com o b igual a zero, aí eu teria um problema, porque aqui o ponto 0b, se o b for zero, eu vou ter o ponto 0, 0. Ok, isso não é um problema. Mas aqui nesse outro ponto, menos b sobre a, se b for zero, então menos b sobre a dá zero também. E este outro ponto aqui seria 0, 0. Então, quando a função for linear, ou seja, com b sendo zero, esses dois pontos vão colapsar em um ponto só, que vai ser exatamente a origem do sistema. Então, não me adianta esses dois pontos, eu vou ter que acabar escolhendo algum outro ponto. Então, eu vou escolher o 0, 0, né, que é a origem do sistema, toda função linear vai passar na origem. E o outro ponto mais tradicional de escolher é escolher quando x é igual a 1. Se x for igual a 1, a minha função é da forma ax, então quando eu calcular f de 1 vai ser a vezes 1, que é a. Então esse aqui é um ponto tabelado. Geralmente a gente escolhe ele. Ocasionalmente, em algum exemplo específico, pode ser interessante escolher algum outro ponto, talvez. Mas, enfim, por padrão são esses dois. Em algum exemplo específico, talvez possa ser interessante outra coisa, mas vai depender do exemplo, né? Não tem uma regra geral. Então, aqui eu tenho o exemplo do gráfico da função f de x, quer dizer, g de x igual a menos x. Então, aqui eu marquei a origem e marquei esse outro ponto aqui. Então, g de 1 é menos 1. Então, aqui, ó, 1 e menos 1. Marquei os dois pontos, tracei a reta que passa por eles. Então, aqui, seja f de x igual a x mais b, uma função do primeiro grau, né? O termo a, ou seja, quem está multiplicando x, é chamado de coeficiente angular, e o termo b, como eu já tinha adiantado para vocês, né? Ou seja, que é o termo constante, é chamado de coeficiente linear. Isso aqui vai ser útil em alguns exemplos, eu digo, sei lá, a função f de x passa pelo ponto 2, 3 e tem coeficiente linear igual a 5, daí tu vai usar essas informações, sabendo que o coeficiente linear é o b. Ok, então aqui eu tenho um exemplo. Determine a lei da função do primeiro grau que passa pelos pontos 1, 3 e 3, 7. Ou seja, então, isso aqui está me dizendo que a função calculada em 1 vale 3 e a função calculada em 3 vale 7. Ok? Então, primeira coisa que pede para determinar a lei dessa função. Depois, construa o seu gráfico marcando as interseções com os eixos coordenados. Então, são duas coisas. Primeiro, vamos descobrir a lei. Então, como eu já tinha dito para vocês, f calculado em 1 é 3 e f calculado em 3 é 7. Mas, como eu sei que é uma função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, f de x igual a x mais b. Então, f de 1 é a vezes 1 mais b, e f de 3 é a vezes 3 mais b. Por um lado, né, usando a lei da função. Por outro lado, como eu sei que f de 1 é 3 e f de 3 é 7, então eu sei que a vezes 1 mais b é igual a 3, e a vezes 3 mais b igual a 7. Então aqui eu vou ter um sistema com duas linhas. Posso começar por qualquer uma das duas para resolver o sistema. Vou começar da forma mais natural possível, pela primeira. Então, aqui eu tenho a vezes 1 mais b igual a 3. Vou isolar o b. Como que eu vou isolar o b? Vou passar o a para o outro lado. Então, aqui, como eu disse, isolando o b na primeira equação, eu vou ter que b é 3 menos a, ok? Então, agora eu conheço o b em função de a, vou pegar essa informação e vou substituir aqui na minha segunda equação. Então, aqui eu tenho a vezes 3, né, que é o 3a, mais o b, que é 3 menos a, igual ao 7. Ok? Então, agora eu vou simplificar. Aqui eu tenho 3a menos a, que sobra 2a. E este 3 eu posso passar para o outro lado, eu vou ficar com 7 menos 3, que é 4. Então, eu sei que 2a é igual a 4. Passo 2 dividindo, a é igual a 2. Ok, já que eu sei o valor de a, então eu vou voltar aqui onde eu tenho o b, e vou trocar o valor de A por 2 para descobrir o valor de B. Então, B vai ser 3 menos 2. Assim, então, eu sei quem é o A e quem é o B. Então, agora eu vou voltar e vou montar a lei da minha
da minha função. A minha função é na forma x mais b, então eu vou trocar o a por 2, o b por 1, e eu vou ficar que f de x, então, é 2x mais 1. Então, pronto, resolvi metade do meu problema, que era determinar a lei da função. Agora eu quero, então, construir o gráfico. Nota que essa daqui, então, é uma função do tipo afim. Então, eu posso usar os pontos que eu tinha mostrado aqui. Eu posso usar o 0b e o menos b sobre a zero, ok? A rigor, eu não precisaria usar esses dois pontos. Se aqui tivesse escrito construa o gráfico da função, eu poderia usar o ponto 1, 3, e o 3, 7 marcava eles e traçava a reta que passa por eles. Mas aqui tem mais essa exigência aqui, né? Marcando as interseções com os eixos coordenados. As interseções com os eixos coordenados são justamente esses dois pontos aqui, o 0b e o menos b sobre a zero. Então, eu já vou ter que usar esses dois pontos que está pedindo, né? Então, eu nem vou preocupar em me marcar esses outros pontos que foram dados antes. Eu vou só marcar aqui as duas interseções com os eixos coordenados. Então, aqui primeiro o 0b. O b é direto, né? Pela lei da função, eu sei que o b vale 1. Então, aqui, então, x igual a 0, b igual a 1, já tenho o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, eu preciso descobrir a raiz da minha função. Então, para mim descobrir a raiz da minha função, eu quero descobrir, então, quanto que a função é igual a zero. Ou seja, quando 2x mais 1 é igual a zero. Então, vou resolver essa equação. Passa 1 para o outro lado, eu vou ficar com 2x igual a menos 1. Passo 2 dividindo, então, vou ficar que x é menos 1 meio. Ok? Então, este ponto aqui é menos 1 meio zero. E assim, então, com os dois pontos, é só traçar a reta ligando eles, que eu vou ter, então, o gráfico da minha função. E, bom, enfim, como eu tinha comentado com vocês, a ideia é eu fazer uma aula bem curta, tem mais detalhes na apostila, com mais exemplos, mais coisas, mas a ideia é vocês lerem a apostila e depois tirarem as dúvidas. Então, aqui é só um resumo para quem tem alguma dificuldade em algum detalhe, mas o principal está na apostila. Então, agora, com base na aula e fazendo uma leitura detalhada da apostila, a ideia é que vocês resolvam os exercícios e depois retornem com dúvidas para mim. Podem retornar na próxima aula que a gente tiver, ou podem me mandá-las por e-mail, ou ainda podem mandar um e-mail marcando um estudo orientado síncrono, se for necessário. Então, a princípio era isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente ainda tem tempo, mas a aula mesmo acabou. Se vocês não tiverem nada a perguntar, quem não quiser perguntar nada está dispensado.